Ogano Candomblé, fotógrafo, consultor pedagógico, pensa e escreve sobre masculinidades e afetividades, nasceu e mora em Diadema, na Grande São Paulo, esse é Roger Cipó. Sociólogo, sócio e curador de conhecimento da Inexplorato, estudioso sobre masculinidades negras, de Mogi das Cruzes e morador de São Paulo. Esse é Túlio Custódio e eles são os convidados de hoje do Guia Negro Entrevista. Hoje o Guia Negro Entrevista desembarca aqui na casa do mestre Ananias para conversar sobre masculinidades com Roger Cipó e Túlio Custódio. Obrigado por virem até aqui. Eu queria começar perguntando como que vocês classificam a masculinidade tóxica. Quer começar? Primeiro os mestres. Vamos lá. Masculinidade tóxica é o nome, digamos, é o apelido que a gente dá para o que a gente tem chamado de masculinidade hegemônica patriarcal, ou masculinidade falocêntrica, que é um modelo específico de masculinidade pautada num projeto civilizacional que se ancora na ideias de poder e violência. Então, todos os comportamentos atrelados à masculinidade tóxica ou essa masculinidade hegemônica patriarcal são comportamentos que são designados para gerar poder, controle e rivalidade. Violência, agressividade, anulação do outro, tudo que se cola ao masculino e a gente entende como algo negativo ou tóxico, como tem sido usado, é o que a gente pode chamar de masculinidade tóxica ou masculinidade hegemônica patriarcal. E como isso está mais presente no homem negro, por exemplo? Eu queria completar, posso? Porque pensando numa sociedade estruturada pelo racismo, eu gosto de dar nome e cor às coisas. E aí eu chamo masculinidade tóxica de masculinidade branca. Porque é esse pensamento, essa construção do ser homem que foi pensada, idealizada e mantida por homens brancos, né? E estabelecida por esses homens. E vocês dois tiveram que rever suas masculinidades em algum momento? Cara, eu acho que toda vez que a gente se lança a pensar sobre masculinidade, a gente deve começar a partir de nós mesmos. Assim. Acho que nenhuma transformação se dá se ela não parte da autorreflexão, se ela não parte da autoavaliação. Sem dúvida, eu acho que se rever no meio desse processo tem muito a ver também com a forma... Porque o ponto não é que a sociedade convocou os homens negros a pensar sobre masculinidades negras pretas. Exato. Né? São as mulheres pretas que fizeram isso. Nós, homens negros, pretos, estamos pensando sobre nós mesmos dentro de um contexto de povo. Né? Dentro de um contexto onde quais são as ações, quais são os comportamentos, qual é a consequência desses comportamentos que as mulheres pretas já estão falando para nós, sejam feministas ou não, né? E que está nos provocando a pensar o que a gente está fazendo, qual é a nossa responsabilidade em relação aos nossos atos, em relação à nossa comunidade. Então, é nesse lugar que a gente está se autocolocando. Né? A gente tem que se rever, a gente tem que se enxergar e, enfim... E mais, acho que além de responder a uma demanda do debate de gênero, antes disso, se compreender no mundo, porque os homens pretos estão se pensando, eu repito, porque esse projeto de masculinidade nunca foi sobre nós, e a gente, assim como a maioria das pessoas, toda a comunidade preta, na verdade, porque isso tem a ver com a nossa condição enquanto povo nesse lugar, a gente precisa se encontrar. E aí se encontrar, e é por isso que eu sempre fico dizendo que antes de responder a uma demanda, né, que as mulheres negras, brancas e a sociedade em geral pede dos homens pretos, né, sobre as nossas posições, é dizer que a gente está fazendo esse movimento também, mas antes disso, a gente está pensando porque a gente está reivindicando o nosso lugar de humanidade nessa sociedade. Né? A masculinidade branca, ela desumanizou o homem preto, né, como parte de um projeto escravocrata. E aí, se levantar para repensar nossa posição, nossos lugares nesse contexto antes de tudo, reivindicar a nossa humanidade. Uma das coisas que atinge mais o homem negro, principalmente, é a questão da hipersexualização. Como que vocês veem isso no dia a dia e como que isso impacta na vida desse homem? Cara, a hipersexualização, ela é sobre animalizar os nossos corpos. É o que foi dado pelo processo escravocrata, é o que foi dado pela sociedade racista.
ao longo da nossa história, a hipersexualização, ela foi até talvez o único lugar onde homens pretos puderam se valer, né? A gente pode dizer, né? Essa ideia do homem preto viril, do corpo viril, inclusive da ideia de construir uma identidade viril, ela, embora a gente saiba que é um projeto de violência, ela foi em algum momento quando homens pretos puderam se dizer homens. A grande questão é que a gente está falando de um ser homem, corpo apenas. O que é importante a gente olhar é que dentro desse mesmo projeto de civilização que entende esse lugar de uma masculinidade hegemônica patriarcal, você tem uma lógica de sexualidade que está atrelada a relações de poder, né? E é nesse registro que é muito importante a gente olhar como que essa nossa hipersexualização acontece. Porque a hipersexualização, ela não é só um processo de objetificação, mas ela é um processo de objetificação dentro de um lugar onde a sexualidade é usada como forma de estabelecimento de poder. Não é à toa que quando a gente olha como foi feito os processos de colonização com estupro, né? O estupro é a marca de que a sexualidade já está nesse lugar, nesse registro. Então, nós homens negros fragmentados, né, dispersos e quase explodidos, né, desumanizados, animalizados, né, quando nós somos olhados como um objeto de prazer, é nesse registro que a gente é colocado. Isso acontece das maneiras mais violentas, mas também sutis e também agressivas ao mesmo tempo. Porque o homem negro que tem um corpo que é visto como belo, ele é hipersexualizado numa noção da realização, né, o objeto que quero consumir. O homem negro que não tem esse corpo, ele também é hipersexualizado nessa noção do, você precisa chegar neste lugar. Queria que você me contasse como que você tem feito essa discussão nas redes sociais. Recentemente o Cipó aumentou a presença nas redes sociais e você discute bastante esse tema, né, nas suas redes. Cara, ir para as redes sociais foi... Na verdade foi um projeto mesmo, assim, porque era também uma possibilidade de disputar mesmo esse debate, esse diálogo com o que está posto como hegemônico. E aí tem treta, por quê? Porque há incompreensão do que seja a discussão sobre masculinidade. Homens pretos não estão discutindo masculinidades para dizer que, pô, a gente não sacaneia, pô, a gente não cometeu erro aqui. A gente está falando que, olha, a gente discute masculinidade, inclusive, para colaborar para que a gente resolva as nossas tretas. Porque antes de masculinidade, a gente está discutindo questões que é sobre a sobrevivência de um povo num país que escraviza homem preto e mulher preta e que produz toda forma de relação para que homem preto e mulher preta não dialogue. Então acho que é por isso que a gente precisa fazer isso. Assim. E por isso que a gente treta também. E você faz essa discussão na academia, né, Túlio? Você acaba sendo uma voz única? Como que é? Os seus pares entendem? Não, pelo contrário. Na verdade, eu nem me considero tanto uma voz na academia, porque o debate que eu faço de masculinidades, né, incluindo de masculinidades pretas, eu me utilizo das ferramentas teóricas para poder mobilizar esse debate. Eu estou ali numa intersecção entre o que a academia produz, né? E na academia a gente tem pessoas maravilhosas fazendo coisas, né? Como Rolf Souza, como Henrique Restier, enfim, são intelectuais, né, pretos que estão pensando as questões de masculinidades nos mais diversos campos, como na sociologia, na antropologia, a gente tem o Renato na filosofia, enfim, que estão fazendo isso na academia. Então eu estou na intersecção entre esse lugar e o debate público, né? Porque pensar masculinidade, bom, hoje a gente está falando enquanto termo, mas é pensar a condição dos homens pretos na sociedade brasileira. Né? É pensar que os homens pretos são a principal ameaça, ou pelo menos tido como a principal ameaça de um Estado genocida. Tá ligado? Então, é sobre isso que se trata. Assim. Com certeza, eu acho que é muito importante a gente entender que tem duas ou mais operações acontecendo, críticas sociais e políticas de existência acontecendo ao mesmo tempo quando a gente faz essa discussão. A primeira é identificar os problemas que nós estamos enfrentando e como esses problemas eles estão enredados numa linha de um projeto civilizacional que é supremacista branco, é colonialista, é patriarcal e é imperialista. Como de alguma maneira a gente está inserido nesse processo. Mas também entender essa outra trama que acontece paralela, é que existem outros modelos de sociedade em qual a gente pode se inspirar, né? Como o Cibó colocou aqui, isso já está na tradição do pensamento negro brasileiro há pelo menos
mais de um século, né, que é o resgate a essas tradições de matriz africana. O Abdias, por exemplo, Abdias do Nascimento era uma pessoa que traz esse debate desde os anos 40, por exemplo. Né? É engraçado que parece que as coisas foram inventadas no Twitter agora. Não, a gente tem uma tradição, né? A gente tem um pensamento que tem tempo, tem décadas, tem séculos, enfim. A gente está quase em 2020 e o homem preto ainda é o que mais morre e o que mais mata. Como que a gente quebra esse ciclo? Tem $1 milhão? Essa pergunta, na verdade, ela não tem preço, porque ela é uma pergunta que é uma pergunta motriz, né? Ela é motor da história, né? Ela é parte de um projeto que faz a roda girar. E isso é muito importante, porque, por exemplo, uma das coisas que o debate de masculinidades ajuda a gente a entender é que o projeto do genocídio do povo preto, ele conta nas suas engrenagens como um projeto estrutural com as pessoas pretas. Com a forma como nós, se a gente não tiver críticos e conscientes da situação onde nós estamos inseridos, a gente pode reproduzir alguns tipos de comportamentos que atentam contra nós. Isso é um projeto estrutural de poder. É quando o dominado atenta contra si mesmo. Eu acho que tem uma grande importância a chave das provocações e das críticas que as mulheres, pensando na sua condição, as mulheres pretas, pensando na sua condição, seja no feminismo, seja no mulherismo africano, seja nos movimentos das mulheres pretas, que sem nome, né, só movimentos das mulheres pretas, trouxeram para nós, mas a gente não pode ficar só nessas, né, porque isso é abertura de estrada para a gente também construir um processo e se desenvolver e criar e entender outras esferas onde a gente tem que pensar essa realidade, né? O modelo de conquista patriarcal, colonialista, supremacista branco é da aniquilação do outro. Eu preciso que o outro morra para que eu exista, para comer o resto da carniça, da cultura, da carne, do corpo, da história do outro, né? A gente não pode incorrer no mesmo erro, enfim. Acho que é isso. E diante de tantos caminhos, o que é para você, Roger Cipó, ser um corpo negro no mundo? Cara, pra mim, ser um corpo negro no mundo é ser universo, né? Porque os corpos pretos são universos, cara. A gente que conseguiu superar tudo isso, assim, tudo isso que a gente viveu, que não vale a pena dizer. Mas a gente que ainda, em todo esse contexto, tá ligado? Eu tenho 28 anos e eu não morri até agora, isso é foda. Porque a gente tá batendo esse papo aqui de 15 minutos e alguém morreu desde quando a gente começou até aqui. E era um corpo muito parecido com o meu, com o seu, com o do Túlio. Então, tipo, a gente fala que a gente é resistência e não é à toa, assim, né? Não é essa resistência que a esquerda tá falando, não. É a resistência de se manter vivo, cara, assim. E isso só é possível porque a gente é construído em África, sabe? Porque a gente tem uma história ancestral de mais de 5.000 anos, tá ligado? A gente tem tecnologia preta para que os nossos, ainda nesse contexto caótico, a gente burle mesmo, né? A gente burle e se mantenha vivo. E para você, Túlio Custódio, o que é ser um corpo negro no mundo? Tem um pouco a acrescentar. Ser um corpo preto no mundo que é racializado e racializado de uma maneira hierarquizada, né? Uma maneira supremacista, é ser um corpo de constante... É a bomba armada da revolução, né? Basicamente, porque é um corpo que precisa primeiro existir e, ao existir, declamar a sua vida, e declamar a sua vida uma vida que vale a pena, e aí existir de novo. Então enfim, é difícil. Eu acho que resta pra gente se amar, então queria agradecer vocês a entrevista e convidar vocês para um gesto de afetividade. Blackbird é uma plataforma de turismo e representatividade que tenta trazer um olhar mais inclusivo, né, para o universo de viagem. Afinal, se viajar é uma experiência transformadora, por que não pode ser inclusiva? A memória do povo preto está muito na oralidade. E além disso, a gente também acredita que fazer turismo não é só atravessar o Atlântico, você mudar de cidade, mas você pode ser turista na sua cidade. Então, por isso, ligando o resgate da memória do povo preto e também colocando essa vertente do turismo como ferramenta potente de ressignificação histórica,
histórica nós criamos a caminhada São Paulo Negra. Nosso Instagram, @blackbird_viagem. Nossa página no Facebook, Blackbird Viagem. E o nosso site, que é www.blackbirdviagem.com.br.